Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Vamos para a aula 488. E pelo YouTube, aula 117. Lembrando que não basta só perguntar, é importante colocar em prática, ok? A segunda parte eu falo um pouquinho sobre isso. Primeira pergunta, feminina, 70 anos, solteira. Tive um relacionamento por 21 anos e tive uma filha. Quando o pai da minha filha faleceu, eu já estava separada dele há mais de 10 anos. Sofro há muitos anos com nervo trigêmeo e ouvido. Já operei o ouvido 2 vezes para colocar dreno. Sinto uma coceira muito forte no ouvido, orelha e no rosto. Tudo do lado esquerdo. O diagnóstico médico é que um vaso comprime o nervo e dá a coceira. E será necessária nova cirurgia. Leio a Sutta todos os dias, mas não consigo lê-la no mesmo horário. Já li 7 vezes o livro Humanidade Sem Pecado. O que devo fazer? Bom, esse fato de não conseguir ler no mesmo horário, às vezes não é antepassado que fica chateado. Pode ser que algum outro que não consiga, isso já teve antepassado que apareceu no sonho de alguns, dizendo que você precisa fazer no horário certo, mas não é sempre, não são todos. Mas, pelo fato de não poder fazer constantemente no mesmo horário, lá no seu inconsciente você fica também com o sentimento de culpa por não poder fazer isso. Então faça o seguinte, mude o horário. Faça um horário que você vai ter condições de fazer todos os dias sem falta. Por exemplo, 6 horas da manhã, 5:30 da manhã, 5 horas da manhã. Ninguém vai te interromper, nem vai ter telefone, não vai ter nada, campainha que toca, nada disso vai acontecer. Então seria uma coisa para não ficar com esse problema. Então, da mesma forma, esse problema que eu digo, um sentimento de culpa por esse motivo. Agora, outro fato. Coceira forte, ouvido, orelha, rosto, lado esquerdo. Isso faz parecer que você passou por momentos de muita irritação, nervosismo e tristeza por causa disso, e muita pressão. Às vezes ocorre quando o companheiro ou o esposo é uma pessoa que faz muita cobrança, muito ciúme, muitas vezes fica irritado e essa cobrança, aquele falatório, isso faz com que você sentisse um pouco acuada. Por isso de não querer ouvi-lo, então fez com que acontecesse isso. Se isso aconteceu com ele, e por isso teve foi um dos motivos da separação, e já que ele faleceu também, leia a Sutta para ele 21 dias, faça uma oração especialmente para ele, evoque o nome dele. Mas não é somente ler a Sutra, é importante você se purificar daqueles ressentimentos que você foi guardando, se purificar através da oração do perdão e através do agradecimento. Então,
faça umas 20, 30 orações de perdão antes da sutra e agradeça também porque vocês tiveram momentos felizes, você foi feliz também em muitos momentos, então não é somente olhar o lado triste da pessoa, o lado desagradável, ok? Agora, uma outra pergunta. Caso esse problema já existia antes de você conhecê-lo, então significa que existe alguma coisa com uma outra pessoa do sexo masculino. E pergunto como que foi o seu relacionamento com o seu pai. Às vezes o relacionamento foi bom, você gostava muito do seu pai, mas um dia você discutiu, algum dia, como já aconteceu casos assim, da pessoa que tinha um problema, já contei o caso da pessoa que estava com problema no dente, ia fazer cirurgia do dente. E eu falei, isso é uma mágoa que você, um sentimento de culpa que você guarda com relação ao seu pai. Fala, não, mas não pode ser, se for minha mãe eu concordo. Mas qual é o dente? Ele falou, esse. Então, esse daqui, lado esquerdo, é do seu pai. Mas não concordou muito, falou, não, meu pai é a pessoa que eu mais amava no mundo, que eu mais adorava no mundo, não pode ser. Mas quando chegou em casa, depois de 2 horas no trânsito, no ônibus, que eu pegava 3 conduções, e era a época que eu dava aula na Regional ABC, 1975 até 82, 81. E ela lembrou que uma única vez que ela discutiu com o pai, e veio tudo à tona, começou a vir à tona exatamente aquilo que Freud, né, que assim, que explica, de buscar no inconsciente alguma coisa que está esquecida e que o consciente não lembra, mas está lá guardado, registrado. Então veio à tona e ela chorou pedindo perdão, falando, pessoa que eu mais adoro no mundo, eu fui falar aquilo lá, pediu perdão, ficou 2 horas pedindo perdão, no dia seguinte estava curada, mesmo indo ao dentista, mas na hora que colocou a mão, falou, não vou precisar fazer cirurgia. Ele falou, não pode ser, do jeito que estava tão infeccionado, mas não precisou realmente. Então, da mesma forma, se aconteceu de você já ter esse problema antes de conhecer, então você precisa ter ou foi um ex-namorado com quem você teve algum problema sério de tristeza, ou com o papai. Então, em todo caso, eu leio o livro Buscando o Amor dos Pais e pratique oração do perdão para ele, ok? Por esse fato que, como já está orando para os antepassados, mas veja também se aconteceu algum caso de morte trágica com algum dele. Às vezes a pessoa tem uma certa, assim, não tem muita boa vontade para ler a Suta para os antepassados, mas é importante ter essa vontade, porque não é simplesmente ler, sabe? Nós temos que entender que no momento que você lê atentamente, você sempre descobre, sempre vem na mente alguma coisa, um complemento daquele trecho da Suta que você já, embora você já tenha lido milhares de vezes, pode acontecer isso. Vamos para outra pergunta. Então, pergunta número 2. Feminino, 50 anos, divorciada. Tenho muito medo de ficar doente porque meus filhos dependem de mim financeiramente. O que fazer para eliminar esse medo? Leia, mas leia mesmo. A Verdade da Vida, volume 2. Não é ler, é estudar. Leia atentamente, até tarde com uma caneta Lumicor, ou grife com lápis, alguma coisa assim. E depois que ler esse livro, leia o volume 24, a Verdade da Vida, volume 24. E lendo, você vai entender que esse medo, na verdade, tudo é ilusão, né? Porque a sua vida é perfeita, apenas dá mais foco na vida, na sua vida que é perfeita, que é inadoecível, que é inatingível, que é imortal, do que ficar pensando que no corpo físico. Pense na vida, mais na vida. E é isso, a leitura desses livros, desses 2 livros, fará com que você possa mais convergir, concentrar na sua natureza divina e não no eu carnal. Outro detalhe, faça mais a meditação Shinsokan. Leia o prefácio, a explicação que está no livreto do Shinsokan e depois entre na meditação Shinsokan. Se não estiver conseguindo se concentrar, pegue um livro da Verdade e Orações, volume 1, e na página que caiu você leia, você vai afinar, ajustar a mente e depois vai notar que vai conseguir uma concentração muito boa. Ok? Então, por exemplo, a Verdade e Orações, volume 1, tem 82 orações, para o seu caso. Ao todo, tem 82 orações. O capítulo, se não me engano é o segundo, é Orações para Fortalecer a Convicção.
capítulo que diz orações para fortalecer a convicção, tem 18 orações. Então, cada dia, leia uma oração. Então, antes de iniciar o Shinsokan, por exemplo, acordou, leia 3 vezes. Quando for fazer o Shinsokan, meditação Shinsokan, leia novamente a mesma oração, em seguida inicie a meditação Shinsokan, que é a meditação contemplativa. Bem? E aí esse problema vai desaparecer. Pergunta número 3. Masculino, 56 anos, solteiro. Gostaria de ser mais seguro ao enfrentar as situações. Sou muito tímido e retraído. O que devo fazer? O que você tem que entender é compreender, entender, aprender e assimilar a sua natureza divina e que você tem capacidade infinita. Você tem potencial muito grande. Você não se valoriza. Então, essa conscientização da sua natureza divina, do potencial daquilo que você tem dentro de você, que é uma capacidade infinita, você pode conseguir desenvolver através da meditação Shinsokan. Ou seja, quando você se conscientiza de que você é uma vida exclusiva, perfeita, igual de Deus, então como Deus é sabedoria infinita, como Deus é amor, como Deus é infinito, você também tem dentro de si todo esse potencial, todo esse poder para você desenvolver a sua capacidade. Apenas tirar uma máscara que diz, eu não consigo, eu tenho dificuldade, eu sou medroso, eu sou tímido. Tire isso daí, porque isso, na verdade, é você que está rotulando dessa forma. Tá? Tem um CD, talvez seja difícil você encontrar, chama-se Administre Sua Vida com a Mente Positiva. É uma palestra minha que está esgotado esse CD, talvez encontre no sebo, alguma coisa assim. Ouça esse CD que aí eu conto um relato meu, tá bom? Outro detalhe, leia o livro dos jovens. Leia 10 vezes, cada capítulo. Leia para você gravar, leia em voz alta e de pontos importantes que você achou muito bom. E isso fará com que você vai adquirindo uma autoconfiança muito forte. Ou seja, além da meditação em Shinsokan, lendo com voz firme, com vigor, com autodeterminação, esse livro dos jovens, consequentemente as coisas vão começar a mudar para você, ok? E leia também o livro Buscando o Amor dos Pais, porque creio, com certeza, você teve, ou seu pai ou sua mãe eram um pouco rigorosos, e você tinha até certo temor quando eles começavam a falar alguma coisa assim. Então, tire esse medo, praticando agradecimento a papai e mamãe, e nesse agradecimento, até se quiser fazer na frente da foto deles, fala, muito obrigado, somos grandes amigos, e agradeça, você vai tirando aquele medo que você tinha, que foi gravado na sua infância, por alguma bronca, alguma surra que você levou, ok? Então, diminua essa distância com o papai e com a mamãe, agradecendo a todo momento, a todo instante, você vai começar a sentir um amor profundo para o seu pai, então você não vai ver seu pai ou sua mãe distante, como aquela pessoa que é muito exigente, que vai dar bronca. Não, você vai perder o medo e você vai se sentir que também está no mesmo nível, e não você aqui embaixo com uma pessoa que está sendo pressionado, bronca, não sei o que. Tire essa distância e veja que você e seu pai, e você e sua mãe ou seu pai são a mesma vida perfeita de Deus, e tenha bastante sentimento de gratidão, ok? Então no Shinsokan, da mesma forma, a verdade em orações, na verdade em orações, volume 1, ok? Volume 1, Orações para Fortalecer a Convicção, é o subtítulo de um capítulo que diz Orações para Fortalecer a Convicção. Cada dia você faça uma oração nessa, leia 3 vezes cada oração. Isso fará com que você vá gravando, registrando, e aquele medo vai se dissipando. Quarta pergunta, masculino, 40 anos, casado. Minha esposa mora no outro estado. Tenho sentido dores no corpo, aperto no peito, mãos geladas, uma agonia muito grande e uma vontade de chorar sem nenhum motivo aparente. Quando eu converso com a minha mãe, essas sensações passam. Nunca tive isso antes. O médico disse, não acusou nada. O que fazer? Bom, esse tipo de problema, o médico não vai resolver o problema, não. Não vai resolver, não vai curar. Por quê? Porque isso é muito nítido. Essa mão gelada, de repente, vai e volta, essa agonia. E isso daí significa o seguinte, você não está lendo a Sutra para os antepassados diariamente.
E alguns desses antepassados ainda não sabem que morreu. E pode até ser um antepassado que tenha morrido há 20 anos atrás, 30 anos atrás, não quer dizer nada, porque se esse antepassado morreu, por exemplo, de uma morte trágica, geralmente acontece quando morte trágica, assassinato, suicídio, alguma coisa nesse sentido, e ficou dormindo durante todo esse período, na hora que ele acorda, ele vai lembrar daqueles momentos, mas ainda não vai ter aquela consciência, eu já estou em outra dimensão, meu corpo carnal eu já não estou mais no corpo carnal, ainda ele não entendeu isso. Então, para esse antepassado que teve uma morte trágica, alguma coisa assim, ou assassinado, leia a sutra durante um período. Agora, para os outros antepassados, não fale, leia todos os dias a sutra sagrada para todos os antepassados por parte do pai, antepassado por parte da mãe, e também antepassado do sogro e da sogra também, já que você é casado. Ok? Isso é muito importante. Quinta pergunta, feminino, 60 anos, casada. Meus pais já são falecidos, meu pai deixou uma chácara que até agora nós não conseguimos vender, pois houve muitos obstáculos e impedimentos. O que fazer para agilizar a venda? Para receber é preciso dar. Para receber é preciso dar. É bom que todos os herdeiros saibam disso. Tem herdeiro que só está pensando na partilha, no dinheiro, mas não está... Só está pensando no dinheiro, mas não está pensando nos pais que deixaram essa herança. Não está tendo aquela gratidão de visitar os túmulos dele, deixar limpo, levar flores. Não está tendo aquela gratidão de orar para eles. Okay? Então isso tudo é bom que você reúna os irmãos, explique a necessidade de dar mais atenção a papai e mamãe, agradecer por tudo que eles deixaram. E até reúna todo o pessoal e fala, vamos lá visitar os túmulos deles, vamos lá, vamos lavar, vamos levar um balde de detergente, deixar limpinho, levar flores, cada um compra um pouquinho de flores para deixar lá no jazigo deles, e dê uma sutra para cada um. Fala, agora leia essa sutra todos os dias para os antepassados, e não esqueça que papai e mamãe também incluem-se dentro desses antepassados, ok? Então, fazendo isso, você vai ver como as coisas vão começar a sair. E é bom até que eles leiam o livro Melhore o Seu Destino, orando pelos antepassados. Sexta pergunta. Feminina, 54 anos, divorciada. Já fui traída várias vezes e por isso não confio nos homens. Isso atrapalha o meu relacionamento e acabo ficando muito sozinha. O que fazer? Outro dia, um senhor de um país do exterior que fala o idioma espanhol, numa dessas aulas, que também é semelhante a essa, mas só que eu faço tudo em espanhol, ele disse que tem muita energia e que está sempre se aventurando com outras mulheres. Ou seja, não está sendo fiel com a esposa. E olhando um pouco mais para diante, nas próximas encarnações, o que pode acontecer com ele? A mesma coisa que ele plantou agora. O mesmo que ele fez, ele vai acontecer com ele. Ou seja, é por isso que Edgar Cayce, quando uma mulher perguntou para ele por que o marido estava sempre traindo a ele, disse, porque você fez a mesma coisa numa outra vida, e mencionou até a época, né? Quando acontece realmente lá no inconsciente, o corpo é outro, mas a pessoa é a mesma. Você plantou pela lei da causa feita, pela lei do karma, quem planta colhe, quem dá recebe, toda ação gera uma reação. Então, a reação que aconteceu nessa encarnação é que você foi traída porque você fez com certeza numa vida anterior, pode ser na última, pode ser na penúltima, pode ser 7 encarnações anteriores que você fez isso, você fez com certeza. Então, por esse motivo, tem que entender que na realidade você tem lá no seu inconsciente um sentimento de culpa, por isso que não é castigo de Deus, é o seu sentimento de culpa, de atos que você fez. O consciente não tem lembrança nenhuma. Você pensando, analisando, você não vai encontrar resposta para isso pelo raciocínio, pela massa cinzenta, pelo cérebro, porque esse cérebro só tem a idade que você tem hoje, né? 54 anos. Mas o inconsciente traz toda a memória de 1, 2, 3, todas as vidas anteriores, e está registrado no seu inconsciente. Está registrado. Por esse fato que lá no seu inconsciente, na época que aconteceu, você ficou com sentimento de culpa por ter feito aquilo. E nesse sentimento de culpa, o sentimento de culpa vai buscar o quê?
Se lá no inconsciente da humanidade está olho por olho, dente por dente. Quem planta, colhe. Quem dá, recebe. Todo mundo tem essa informação. Então vai buscar uma autopunição. Pagar na mesma moeda. Então é uma forma de buscar uma purificação, passando por essa situação que você causou de uma mesma forma para outra pessoa. Então, faça com que essa purificação ocorra, entendendo a verdade que você não é pecadora, né? Mas o seu sentimento de culpa que faz com que você sinta isso. E inconscientemente atraiam pessoas que fazem isso para você. Na realidade, não é que eles querem fazer. Lá no inconsciente, o seu inconsciente está gritando, me traia, me faça isso, me faça aquilo, que eu mereço, como se dissesse, eu mereço esse castigo porque eu fiz a mesma coisa, não sei o quê. Todo esse tipo de situação possa se purificar e através da leitura do livro, a humanidade isenta do pecado. Então, a consciência do pecado, você tem que ir se purificando para entender gradativamente que você é filha de Deus e que você merece toda a felicidade, que Deus não castiga, então também não precisa buscar o autocastigo chamado autopunição. 7ª pergunta. Masculino, 30 anos, casado. Tenho medo de ter filhos por causa da violência no mundo de hoje. Minha esposa fica preocupada com a situação também. Como melhora o meu modo de ver a vida? Deixar de assistir programas de televisão, programas policiais que só falam em crime, Você vai ficar tão sugestionado que você já pensa que está acontecendo. Porque ficar assistindo, vai gravando. Para de assistir essas coisas, né? Para de assistir. Se você, a nossa mente tem essa facilidade de ficar sugestionado por isso. Okay? Fica sugestionado por isso. Às vezes que eu levei meus netos para o mercado, vamos lá no mercado, e o que eles foram lá, para que lado lá do cantinho do mercado que eles foram? Aquilo que eles veem na televisão, né? Ficaram sugestionados por aquilo. Por esse motivo, eu lembro que em 1966, por aí, 65, eu tinha um vizinho que era policial, ele era guarda civil. Tem um tempo, guarda civil, que usava uniforme azul, né, em São Paulo. E esse vizinho contou que eu trabalhava com meu pai no armazém, que meu pai tinha, no empório, e ele contou assim, um fato muito interessante, dando risada, que o tio dele estava para vir para São Paulo e ia ficar hospedado na casa desse sobrinho, desse meu vizinho. E por telefone ele falou, tio, o senhor não pense que São Paulo seja igual a cidadezinha onde o senhor mora. Aqui tem batedor de carteira, naquele tempo tinha batedor de carteira, né? Pessoa que buscava tirar a carteira do bolso do outro. Então o senhor tome muito cuidado, ok? Toma muito cuidado, não fica aí caçando mosquito, não, distraído, que vem uns trombadinhos, algumas pessoas assim. E o tio veio com aquela preocupação. Só que quando ele foi buscar na rodoviária, o ônibus do tio já tinha chegado. E ele por trás, para dar um susto no tio, bateu assim no bolso dele. E o tio dele gritou, ladrão, ladrão! Ele já ficou com tanto medo, que o sobrinho ficou alertando para ter cuidado, que quando o sobrinho bateu no bolso dele, na perna dele, gritou ladrão, ladrão, e na verdade era o próprio sobrinho. Então, esse tipo de situação para quem fica assistindo programa de violência, programa policiais, quem fica sugestionado, não fique olhando esse lado. Leia livros bons, maravilhosos, que vão te trazer algumas aprendizado, né? Esse tipo de programa você não vai aprender nada. Então, leia o livro, e você, como tem 30 anos, leia o livro dos jovens, por exemplo, vai te ajudar muito em todos os sentidos, ok? Então, façam com que a sua esposa também não fique assistindo esse tipo de programa. E principalmente de manhã, você ao acordar, ficar assistindo esse tipo de programas, você vai gravar muito mais fácil, porque o consciente nessa hora está meio sonolento, então passa facilmente para o subconsciente. Então selecione o que vai ler, selecione o que vai assistir na televisão, assistam programas assim que possam te trazer um conhecimento maior, como eu gosto muito de assistir o History, por exemplo, né? Quando posso, assisto o History ou Discovery, para aprender alguma coisa, e não ficar somente procurando ficar vendo somente coisas desagradáveis que acontecem aqui na face da Terra, principalmente o lado negativo de roubo, outras coisas mais. 8ª pergunta, feminina, 27 anos, solteira. Estou bem confusa. Sempre tive alguns sonhos estranhos. Sonhei por um longo período com o velório de um senhor
que eu não conhecia. Toda vez que eu entrava na casa dele, ele estava no caixão. Aquilo me incomodava e eu ia embora no sonho. Agora eu voltei a sonhar com isso. Quando sonho com pessoas conhecidas, logo em seguida vejo essa pessoa e fico sabendo o que aconteceu com ela. Algo que aconteceu com ela. Estou bem assustada, pois não sei se essas coisas querem dizer. Sim. Esse tipo de sonho, de sonhar com o cemitério, sonhar com o caixão, sonhar com o velório, essas coisas todas, significa o quê? Tem antepassados que ainda se encontram nessa ilusão, acreditando que está no caixão, que está no velório, porque ninguém está orando para ele. Ou seja, você que fez a pergunta, você está falhando nas orações do antepassado. E a verdade liberta. Para libertar esses antepassados desse sofrimento, leia diariamente a verdade que está em linguagem atual, que é a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Todos os dias para ele, ok? E você vai ver que esse tipo de sonho não vai acontecer mais. E, além disso, você vai notar que muitas coisas vão começar a melhorar na sua vida. Por quê? Porque você é o fruto de uma árvore. Os troncos são os pais, as raízes são os antepassados. Então, antepassado, quando estiverem bem, né, quando as raízes estiverem bem nutridas, com aquela quantidade ideal de umidade, terra boa, bem fertilizada, os frutos começam a ir bem. Então você vai notar também que seu lado profissional, tudo vai começar a melhorar. Leia diariamente e ajude os antepassados, que eles vão também te ajudar com muita proteção. Muito obrigado. Muito obrigado. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, estou cada vez melhor. Não deixe a mente vazia, que vai ficar enchendo de preocupações, ansiedade e muitas outras coisas. Então, Yogananda alerta sobre isso, não ficar com a mente vazia. Mesmo na meditação Shinsokan, não se deve ficar com a mente vaga, vazia, não, porque isso cria a possibilidade para algum espírito errante perdido aí acaba querendo adentrar tomar conta do corpo, né? Então, sempre com a mente pensando em alguma coisa, já que vai pensar, pensa em coisa positiva, agradece. Então, essas frases que nós citamos, muitas frases que você lê nos livros da Seichonê, repita isso várias vezes, que isso vai ficar gravado. Por esse motivo também, que lendo os livros 10 vezes, eu lembro em 1962, eu lia todos os dias, até 2 horas da manhã, 10 vezes cada capítulo dos livros, né? Poucos livros traduzidos em português naquele tempo, mas eu lia 10 vezes. E eu notei que, lendo 10 vezes cada capítulo, depois de alguns meses, 7, 8 meses, começava a aflorar aquilo que eu gravei, porque ficou fortemente registrado no subconsciente. Da mesma forma que você fica lembrando muitas vezes coisas do passado, e através de constantes frases, livros bons que você vai gravando, vai ficando registrado no seu subconsciente, ok? Então você vai lembrando. Por falar em lembrar, eu estou usando essa gravata hoje em homenagem à minha sogra, porque quando ela foi para o Japão, depois de 54, 50 anos, 55 anos que estava no Brasil, e ela me trouxe de lembrança, isso foi em 75. Então, como é uma gravata muito bonita da região, típica da região que ela nasceu, lá em Okinawa, eu lembro sempre que esse carinho, né, essa gratidão dela ter lembrado e ter trazido um presentinho. Hoje o abraço, ninguém vai ficar sem abraço, porque o abraço para todos. Muito obrigado, ok? Um abraço para todos, que Deus abençoe sempre, sempre, sempre. E nós paramos, quando falamos tinha comentado de uma senhora, era dirigente, e ela no Paraguai. Então ela estava sempre levando o neto dela, que tinha 5 anos de idade, recapitulando a história, né? E ficava sempre, porque ele não tinha com quem ficar. Os pais eram separados e o menino era muito revoltado porque não tinha atenção da mãe nem do pai, então era a avó que dava essa atenção. E essa avó às vezes ficava no Brasil por um período, que ela morou no Brasil também, de vez em quando ela voltava lá para o Paraguai. E quando ela ia na Seichonê, levava sempre esse netinho dela, que era muito revoltado. E quando tinha maratona de sutra, somente alguns grupos de pessoas, meia dúzia de pessoas que iam participar da maratona, e ela participava, ela deixava esse netinho deitado, dormindo no palco, enquanto
Então, no palco, ele estava dormindo, estava ouvindo a sutra. Cada um que falava, que lia, comandava a leitura da sutra, ele ficava ouvindo. E mudou totalmente a personalidade dele. Ele foi mudando, foi se tornando cada vez mais dócil, bondoso, compreensivo, só de ouvir a sutra que os adultos estavam lendo. E não era nem para ele, era uma maratona, mas só de ouvir as palavras da verdade já foi dando essa transformação no inconsciente do garoto. Por isso que é importante ler a sutra sempre que puder, na cabeceira do filho, do neto. Isso é muito importante. Mesmo que não tenha nada, é importante, é fundamental para que façam isso. Um dos netos meus, filho da Sheila, que é pretora, aspirante da sede internacional, ela, desde pequeno, desde que eu era bebezinho, ela todos os dias lia a sutra para o filho, né? Hoje ele está com 5 anos. Então ele dormia todos os dias ouvindo a sutra sagrada. Então isso ajuda muito, isso é muito bom. Então vamos na página 76, aqui diz o seguinte, vamos lá. O título é O Esforço Cria o Gênio. A maioria das pessoas, ao redigir um texto, não expressa perfeitamente a ideia que abriga na mente. Isso é verdade. Às vezes, correndo, às vezes não sai aquilo que nós pensamos. Terminei de escrever agora o 4º livro, vai se chamar A Oração Tem Poder, né? A oração tem força, tem poder. E é mais ou menos assim. Mas esse título assim que o pretor José Adalto que sugeriu. Eu pedi para que ele sugerisse porque esse livro eu escrevi por solicitação dele. Então, estava numa reunião, antes de iniciar a reunião, ele disse, professor, sabe, eu todos os dias, toda vez que eu entro no meu carro, todos os dias, eu fico ouvindo o CD O Poder da Oração. Mas se eu não poderia fazer um complemento, porque eu sinto que tem mais coisas que eu quero, que seria bom aprender ligado a esse tema. Eu pensei, CD já está caindo em desuso, então vou escrever o livro, que é muito melhor do que cair em desuso o CD e as pessoas ficam sem aquela informação. Então, terminei de escrever o livro com muita dificuldade, porque muitas lives e outras coisas a mais. E ontem à noite, entreguei a parte final do livro. Então, aqui, exatamente, um detalhe que nós temos que aprender a vivificar cada tempo, cada momento. E exatamente sobre esse dedicar, aproveitar, se esforçar. O tempo, né, sempre gosto de falar, uma coisa que veio na minha mente, tempo é igual pasta de dente, né? Você aperta, sempre sai um pouquinho, você sempre consegue um tempinho. Então, nesse processo de você, por exemplo, precisa de um favor, se for pedir um favor para quem não faz nada, ele vai dar desculpa que não tem tempo. Então, se você pedir para quem está sempre correndo, ele vai arrumar um tempo para te ajudar. Primeiro, pela generosidade dele, então essas pessoas estão sempre ocupadas e não medem esforço para ajudar. Mas aquele que não faz nada, não quer nada e só pensa em si, não pensa em ajudar ninguém, vai falar não tenho tempo. Então, vamos repetir. A maioria das pessoas, ao redigir um texto, não expressam perfeitamente a ideia que abriga na mente. Sabe que a sua ideia pode ser melhorada e expressa, mas se conforma com uma redação que não exprime de forma satisfatória. Assim surge uma distância enorme entre a ideia que existe na mente e a ideia expressa na redação. Aquilo que você pensou não foi nada exatamente aquilo que você queria transmitir. Eu lembro quando eu fiz o curso de pós, tem um professor que fala assim, a comunicação. A comunicação vem comum ação, comunicação. Ou seja, aquilo que uma pessoa está querendo transmitir para o outro. Se ele não transmitir da forma como está na mente dele, esse não captou exatamente o que esse quer, a comunicação não se aconteceu, porque não ficou uma coisa comum de ação entre os dois. Então, não houve uma comunicação porque não se concretizou uma coisa comum, ou seja, o pensamento desse não ficou comum entre os dois. Esse não entendeu exatamente o que esse queria se expressar. Por isso que a comunicação mais eficaz é quando esse quer falar, mas não é simplesmente falar, ou expressar, ou escrever. A comunicação pode ser de várias formas. Pode falar, pode escrever, WhatsApp, tem vários tipos de se comunicar com outra pessoa. Mas é importante que haja uma comunicação. Então, diante disso,
o mestre alerta sobre isso. Aquilo que estou pensando, será que o outro está entendendo? Eu faço palestras há muito tempo, né? Desde 1967, 68. Então, nesse período todo, sempre que for preparar uma palestra, às vezes coisas assim, do começo sempre fazia isso com muito, pensando muito, será que dessa forma a pessoa vai entender o que eu estou querendo expressar? Será que está bom esse exemplo? Será que eu não preciso melhorar? Sempre me colocando, fazendo empatia no lugar do outro. Como é que eu vou explicar isso? Como é que eu vou explicar isso? Isso me ajudou muito, porque sempre fui procurando aprimorar a forma de me comunicar com as outras pessoas. Por esse fato, quem não consegue expressar bem as suas ideias não poderá redigir textos brilhantes e, portanto, não conseguirá influenciar as pessoas. Sobre isso, sobre também, não somente se comunicar por escrito, mas se comunicar também através da fala, leia o livro dos jovens. Ali tem sobre o poder da palavra, sobre as pessoas que conseguem expressar, se transmitir. E muitas pessoas podem alegar, mas eu não consigo. Olha, na história da humanidade, teve Cícero, teve outros, o próprio Demades, pessoas que tinham dificuldade enorme para falar. Uns eram gagos, outros não conseguiam falar, mas foram treinando, né? Então, treinando, é que a pessoa vai conseguir fazer. E muitos deles, um deles ia até o Moro e ficava treinando oratória no Moro. E para fortalecer bem o diafragma, expressar, falar e treinando sempre falar de uma forma clara que as outras pessoas entendessem. Para se tornar um gênio, o esforço é realmente necessário. Não basta ter inspiração. Somente as pessoas que se esforçam com grande entusiasmo conseguem expressar perfeitamente uma inspiração. Então, foi isso que algumas pessoas disseram para Thomas Edison. Vocês sabem que Thomas Edison deixou mais de 1000 patentes, né? Então, muitas pessoas dizem, você é um gênio. Ele falou, gênio, vírgula. Gênio é somente 1%. 99% é transpiração. Transpirar, suar, trabalhar, se dedicar. Mesmo quando ele inventou a lâmpada, foi dessa forma, né? E foi através, assim, quando eu li a revista Seleções de Digest, falando sobre como que Thomas Edison chegou naquele ponto, ele ficou 3 dias e 3 noites sem dormir, embora já tenha feito muitas e muitas, dizem que foram em torno de mais de 1000 tentativas para chegar na invenção da lâmpada. Mas Deus ajuda quem se ajuda. Todas as pessoas que se esforçaram podem reparar, podem observar. Veio uma coisa, aparentemente por acaso, o caso do Röntgen, quando descobriu o raio-x, outras coisas, aparentemente foi por acaso, não. Deus ajuda para quem se esforça, para quem se dedica. Michael Jordan, por exemplo, foi o Pelé do basquete. Ele nasceu em 1963, portanto, não é que o Messi se baseou na vida dele, porque ele só tinha 2 anos quando o Messi começou a falar sobre esse assunto, sobre essa parte que está nesse livro, por exemplo. Esse texto aqui que está aqui, Jordan tinha 2 anos quando o Messi escreveu. Então, Michael Jordan, vamos falando sobre Michael Jordan. Ele foi cortado da seleção de basquete do ensino médio. Aí depois ele, como acontece, muito comum nos Estados Unidos, as pessoas, as universidades querem contratar, oferecendo um estudo para uma pessoa que é bom no esporte, determinado esporte, para que possa fazer uma propaganda da universidade. Isso é muito comum. E Jordan não foi recrutado pela Universidade de Carolina do Norte, onde ele queria jogar. É muito mais jogar do que estudar, né? E também, outro detalhe, ele não foi chamado por 2 vezes para outras equipes da NBA, que é o principal campeonato lá dos Estados Unidos de basquete. E quando é menor, quando ainda estava no ensino médio, ele foi cortado da seleção da escola. E dizem que ele chegou em casa, já se dirige muito aborrecido, nervoso, correu para o quarto dele e a mãe dele falou, Jordan, o que aconteceu? Deixa eu chorar de raiva que um dia eu vou ser melhor do mundo. E outra vez que ele não foi escolhido, foi cortado da equipe da escola também, aí a mãe dele falou, volte para lá e seja disciplinado. E Jordan foi disciplinado. Por isso, todos os dias ele saía às 6 horas da manhã
para ir treinar antes da aula. Antes da aula, para ficar treinando. Aí na Universidade de Carolina do Norte, trabalhou, finalmente ele começou a estudar lá, começou a fazer o quê? Trabalhar, treinar onde estavam os pontos fracos dele, onde estava a fraqueza dele. E com isso ele foi fazendo, tanto manuseio da bola, bater, arremesso, né? Arremesso, quase que arremesso. O arremesso que ele fez também, ele ficava treinando e treinou muito para superar os pontos. E falando nisso, vocês lembram do Oscar Schmidt? O Oscar Schmidt foi chamado de mão santa. Inclusive ele entrou no Hall da Fama dos Estados Unidos, jogou nos Estados Unidos no período. E quando falou, essa é sua mão, como se dissesse, você tem talento para isso. Falou, não é bem talento não, é treino. Quando ele estava treinando, uma moça ficava pegando a bola para ele, cada vez que ele arremessava, ela corria para pegar a bola e passar para ele. Era a noiva dele. Ele não fazia 30 arremessos, não. Ele fazia 400, 500 vezes arremessando. 400 vezes fazendo a mesma coisa, automaticamente a bola vai lá no lugar certinho, porque você treinou. A vida é um treino, né? A vida é treino. Então, é aí que ele ficou famosíssimo. Voltando ao caso do Jordan. O técnico ficou espantado com a disposição dele, pela forma como ele se dedicava. Treinava muito mais que os outros, porque ele tinha um objetivo, ser o melhor do mundo. Mas, uma vez, depois que a equipe perdeu o último jogo da temporada, Jordan, o que ele foi fazer? Lamentar, reclamar, jogar a culpa em alguém? Não. Foi lá treinar arremesso. No Brasil nós temos um técnico chamado Bernardinho, né? E ele exigia muito dos jogadores. Até um dia, o Brasil foi campeão de uma liga, e no dia seguinte, estava no exterior, não tinha lugar para treinar, ele falou, então vamos treinar aqui, qualquer espaço que tivesse, vamos treinar. E no dia anterior, o Brasil tinha sido campeão, e era o campeão da liga, como se fosse campeão mundial de um campeonato de basquete, mas era um campeão de uma liga que corresponde ao campeonato mundial oficial. Mas os jogadores disseram, mas nós somos campeões ontem, vamos treinar agora. É por isso que nós temos que treinar. Agora nós viramos vidraça, né? Todo mundo vai querer derrotar a gente. Mas é assim que se forma um gênio treinando. É o esforço que cria o gênio. Okay? Então, mesmo no auge, quando ele estava no topo, quando ele foi considerado o melhor jogador de basquete nos Estados Unidos, ele não perdeu a guarda. Ele não fraquejou. Então, se transformou num atleta genial, porque aquela obstinação de treinar, até o técnico, foi John Beck, né, ex-técnico assistente do Chicago Bulls, ele dizia, é um gênio que quer sempre melhorar a genialidade. É um gênio que quer sempre melhorar a genialidade. É o esforço que faz o gênio, né? Então, eu contei também no livro, o meu pai também gostava de ler muito, e um dia no almoço ele me contou a história de Kimura. Kimura foi um grande judoca no Japão, ficou 10 anos consecutivos campeão mundial, 10 anos consecutivos campeão mundial de judô. E ele mencionou que Kimura morava numa cidade pequena, e lá na cidade que ele morava, pequena, ele era o campeão, era o melhor de todos. Mas quando foi para Tóquio, ali não eram 40, 50 judocas que estavam treinando, eram milhares, porque capital, né, uma população que tinha, eram muitos. Então ele, que era o tal na cidade pequena quando ele morava, ele na capital ele já viu que ele não era tanto assim não, ele era derrotado, ele levava um golpe e caía quando outros atletas treinavam com ele. Então ele não ficou se desculpando, começou a treinar mais que os outros. Além de treinar mais que os outros, depois que ele saía do treino da academia, do Kodokan, ele amarrava 2 cordas numa árvore e ficava treinando. Eu sei como é que é, porque eu treinei judô 12 anos, né? Então ele ficava treinando a entrada de golpe, numa corda e a árvore, como se a árvore fosse um adversário. Então ele batia aqui a parte traseira na árvore
e começava a sangrar, formar calos. E para ele verificar se a velocidade com que ele aplicava o golpe era boa, ele colocava as velas atrás da árvore, e se a vela não apagar, significava o quê? Que ainda estava lento. Então, ele foi buscando sempre um aprimoramento, aprimorando, treinando, e com isso tornou-se invencível. Tudo é questão de treino, não é? O próprio Ayrton Senna fazia a mesma coisa. Quando chovia, ele foi treinar dia de chuva. Por quê? Porque uma vez ele ficou em último lugar na corrida de kart. Então, o ponto fraco dele era correr em dia de chuva. Mas treinando no dia que estava chovendo, treinando, ia no cartódromo de Interlagos, e tornou-se o maior corredor em dia de chuva. Isso na época que o Ayrton Senna não era volante com tudo computadorizado, não eram os carros tão assim forte e firme como são hoje. Mas se ele tivesse vivo, com certeza ele teria batido todos os recordes, porque já tinha batido recordes, né? Em quantidade de pole e outras coisas a mais. Um grande nome imortal para nós brasileiros. E anteontem minha esposa mostrou um WhatsApp de uma pessoa que era vizinha da casa que nós moramos. E esse vizinho até já assistiu algumas aulas quando era presencial, na quarta-feira, na sede central. E comentamos, né, sobre o poder da palavra, outras coisas a mais. E aí ela comentou que a neta dessa vizinha, ela postou uma foto da neta com uma outra menina que é descendente de oriental, e essa vizinha não era descendente de oriental. E as duas foram as campeãs em matemática no colégio, um dos melhores colégios que tem em São Paulo. E ela mencionou que um dia a neta falou: mas não dá para gente, não tenho condições para, não consigo entender matemática. E essa vizinha tinha assistido aquelas aulas que eu falei sobre o poder da palavra. Falou: não, você tem capacidade, você é capaz. E a neta acreditou e se esforçou e foi campeã naquela modalidade que ela sempre achou que tinha dificuldade, né? Então, são detalhes que vamos aprendendo com isso. Por esse motivo, é a verdadeira afirmação de que o esforço faz o gênio. Portanto, devemos educar as crianças de tal modo que não se tornem pessoas que se conformem com a perfeição relativa de seus trabalhos, mas sim pessoas que se esforcem até o fim, até que a própria consciência fique satisfeita. Assim o ser humano se desenvolverá com maior perfeição e também a cultura da humanidade. Então, por isso que sempre usar o poder da palavra de forma correta. Agora, dentro daquilo que nós estudamos rapidamente, vamos recapitular um pouquinho da Verdade da Vida, volume 7. Tá? Coloque em prática o espírito de dedicação total que está na Verdade da Vida, volume 7. E na página 69, edição 1, diz: nada temos a ter medo, a temer, quando mergulharmos de corpo e alma naquilo que temos possibilidade de realizar agora. Talvez você sofra aparente fracasso, mas que importa? Não considere isso um fracasso. O que é o fracasso? O que todos nós desejamos realmente não é o desenvolvimento da vida que se aloja em nós. O que nós queremos não é o desenvolvimento da vida que está em nós. Isso é que nós queremos, desenvolver cada vez mais. O verdadeiro sucesso consiste no desenvolvimento contínuo da vida através das mais variadas experiências. Por isso, aquele que se dedicou mais, aquele acaba sobressaindo. Okay? Na página 69. E o insucesso é apenas, Henry Ford diz o seguinte, o insucesso, Henry Ford, né? O grande Henry Ford, que graças a ele os produtos começaram a ficar mais baratos, porque foi ele que inventou a linha de montagem. Ao invés de aquele tempo que os automóveis eram produzidos na base de 12, 13 automóveis por dia, então ele criou uma linha de montagem. A linha ia correndo, cada um fazia somente colocava aquela peça. E com isso, os carros, ao invés de produzir quantidade de 12, 10 carros por dia, passou a produzir mais de 100. Então, isso barateou o preço. E Henry Ford falou o seguinte: o insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo com mais inteligência. Ou seja, se não deu certo, é uma oportunidade para você começar de novo com mais experiência, com mais inteligência, para corrigir as falhas. Ou seja, corrigir o ponto fraco e não voltar a cometer o mesmo erro. Por isso, o insucesso é apenas uma oportunidade para você iniciar novamente, mas com mais experiência, com mais inteligência, e aí você vai superando isso que é o sucesso que você tanto deseja alcançar. Ok?
Por esse motivo também devemos compreender que nossa vida, né? Nossa vida também podemos alcançar o sucesso quando nós passamos a ajudar alguém a alcançar o sucesso também. Quando você pensa em ajudar alguém, você também cria condições para alcançar o sucesso, porque você está criando karma bom. Quem planta, colhe, quem dá, recebe. Então, quem tem em mente ajudar, ser prestativo, acaba sendo sempre beneficiado por alguém que vem ajudar também. Por esse motivo que sorte, né? Sorte não é acaso, não. Sorte é colheita de karmas bons que você plantou. Isso que é sorte. Colheita de karmas bons que você plantou. E Arthur Ashe diz o seguinte: o sucesso é uma jornada, não um destino. A ação é geralmente mais importante que o resultado. A ação é mais importante que o resultado. Então, o importante é a ação. E a ação do trecho que nós falamos é praticar o agora, viver o agora. Não como muitas pessoas vivem, revivem somente o passado. Antigamente, no passado, não sei o quê. Esquece de viver agora. Ou então fica lamentando aquilo que aconteceu no passado, a oportunidade que perdeu, ao invés de se dedicar agora para conseguir uma colheita melhor no futuro. Então, ao invés de ficar lamentando, a geada destruiu a minha plantação, né? O fazendeiro que só fica lamentando que a geada destruiu, ao invés de ficar chorando, começa a plantar agora para depois colher posteriormente. Então, se não planta agora e ficar lamentando, não vai ajudar, não vai ajudar em nada. Quando chegar a época de colheita, não tem o que colher porque você não plantou. Então, esses detalhes comuns, óbvio, né? Mas muitas vezes a pessoa fica chorando o leite derramado. Então, por esse motivo também, a Seitione exorta as pessoas a trabalhar ativamente e concentrado, né? Se concentrar, o foco concentrado. Você pega uma lente, coloca embaixo do sol, põe o papel embaixo, no ponto que a lente, as luzes que ultrapassa a lente se convergem para um único ponto, ali é muito forte. Então queima o papel, até muitas pessoas que estão no mato, assim, sem fósforo, para fazer fogo é usar uma lente que converge para um ponto. Ou seja, quando é concentrado, quando nós mantemos a concentração, tudo é muito mais eficaz. Muito mais eficaz, ok? Por isso a Seitione exorta a você trabalhar ativamente e concentrado na sua vida no agora. No agora. E não ficar somente sonhando com o futuro sem fazer nada agora. E não ficar lamentando o que aconteceu no passado, ou então só ficando contando vantagem do passado, outras coisas a mais. Por isso que o pessimista é conduzido a ter uma vida péssima e o otimista a ter uma vida ótima. Isso é uma frase que eu inventei. A tendência do pessimista é ter uma vida péssima, porque só fica pensando na coisa negativa. E a tendência do otimista é ter uma vida ótima, porque ele só está pensando no melhoria, alcançar aquilo que deseja. Então não é por acaso, não. Tudo é treino, tudo é dedicação. Ok? Muito obrigado. Sim, você pode viver uma vida feliz. Pode receber vibrações de amor e de cura. Iluminar o seu dia a dia. Descobrir a solução para qualquer desafio. E reencontrar todas as maravilhas que a vida te dá. Para trazer essa mudança para a sua vida, você é nosso convidado para a edição única e virtual do Seminário da Luz 2021. Dia 21 de novembro de 2021, das 14h30 às 18 horas. Para saber mais e fazer a sua pré-inscrição, acesse nosso site www.sni.org.br. Esperamos por você. Muito obrigado!